A Folha de São Paulo aqui nos conta o seguinte: órgão que anunciou vitória de Maduro tem histórico de manobras contra a oposição. Um sistema de... Como é que a gente pode falar, né? Se chama de Conselho Nacional Eleitoral. É como se fosse um braço do Poder Judiciário Eleitoral. Vamos falar assim, né? Na Venezuela, ele basicamente atua contra os opositores do governo. Não sei porquê, mas essa notícia... Não sei, tem algo nela que soa familiar. O que é que vocês acham? Vocês já viram isso em algum lugar no mundo? Um órgão meio que da justiça, que só vai pra cima da oposição, né? Manobras. Enfim, né? Tem um histórico, um grande histórico, né? Vi essa notícia, não consegui lembrar do que. Eu falei, não coloca em vídeo, né? Vocês são bons, às vezes você deixa um comentário. Aí você pensa, não, realmente eu já vi isso em tal país. Não sei se aqui foi no Japão, foi na Itália, foi na Suíça. Mas eu lembro que teve algum país que fez algo similar, né? Talvez algum país na América Latina, tipo o Chile, talvez, né? Protestos contra a reeleição de Maduro podem render prisão, diz o procurador-geral. Essa nota também me soou muito familiar. O procurador-geral venezuelano, Tarek William Saab, disse nesta segunda-feira que convocar protestos contra o resultado das eleições do país, realizadas no último domingo, podem pegar até 6 anos de prisão. Já vi isso também em algum lugar, né? Nossa, e que reclamar demais, pode ser preso. Sua familiar. Mas vamos lá. Governo Maduro expulsa embaixadores e diplomatas de 7 países que contestaram resultado das eleições. E aqui, veja só. Até o momento, você tem 3 tipos de posicionamentos possíveis. Primeiro, ficar em silêncio, que é não comentar nada. Isso não foi o que o governo fez. Ontem o governo publicou uma nota oficial, nota à imprensa. Então, saíram guardados falando, o governo Lula se cala, silencia. Eu acho que é mentira. Eu acho que a imprensa está fazendo isso muito mais. Porque a gente já está no momento que o governo Lula já sofre muito desgaste e a imprensa está achando oportunidade, está sentando a bolacha. Você tem os governos que apoiaram, como Cuba, Honduras, Bolívia, fizeram postagens públicas, estamos com você, Rússia, aquele país vermelho do Oriente, né? Estamos com você, Maduro, apoiar a eleição. E você tem a turma que não é que não reconheceu, tipo o Brasil, estou preocupado, como foi os Estados Unidos, o Blinken. Teve a turma que foi totalmente oposto, que rechaçou, tipo o Milei, tipo o Lacalipou do Uruguai, tipo o Gabriel Boric. Foram pessoas que se posicionaram abertamente contra o resultado. Falou, cara, a gente não reconhece. Costa Rica também. E foram esses governos aqui da América Latina que bateram, mas assim, com força. Botaram, né? Botaram o assunto na mesa. E usar aquela linguagem popular meio chula, meio feio, mas enfim. Falaram, não reconhecemos. Tem um que falou que era fraude. Então são esses governos que o Maduro botou para correr. Esses governos. Vamos continuar. Vai botando isso na cabeça. Tem muita informação hoje. Aí, seguindo aquela linha que tudo de errado que existe no planeta Terra nunca é de esquerda, né? Óbvio. Só é de esquerda se você é do bem. Podia ser um perfil, né? Sério, comentando sobre isso. Mas tinha que vir de um perfil de humor. Porque tá saindo, assim... A Globo, né, gente? É o lixo da Rede Globo. Vamos aqui escutar. Vocês devem até visto esse vídeo aqui, mas quem não viu vai passar mal e vai sofrer agora, escutando mais uma vez o Valdo Cruz, aquele que defendeu censura para quem tava fazendo o meme do Haddad. Eu comentava até com o Ariel aqui primeiro, né, a gente perguntando se hoje dá realmente para chamar a Venezuela de um governo de esquerda. Aí ele até elencava, hoje é um governo conservador. Tá bem baixinho no fundo, mas enquanto o Valdo Cruz fala isso, tá o Aloysio Nunes, que já foi chanceler no governo Temer, e o Aloysio Nunes já foi motorista do Carlos Marighella.
Ele tá falando que esquerda é democracia. Olha o que é a classificação de ser de esquerda. É ser democrata. Que piada. Mas vamos voltar pro Valdo Cruz. Esquerda é democracia. Isso que eu ia falar. É um governo conservador, contra aborto, contra o casamento gay, militarista, aliado de evangélicos. Não vejo mais ele com essa. Ele é mais um governo de esquerda de fachada e que não respeita a democracia. Mas eu queria, nesse ponto, eu queria até ir além. Por que o Brasil fica se posicionando em defesa de um país que de esquerda não tem mais nada, zero, não tem mais nada, zero? Seria então, porque o que a gente percebe é um PT apoiando Maduro, mais por achar que a Venezuela tem um governo de esquerda. Não tem, na minha opinião, mais, né? O governo Lula também. O governo Lula começa a se distanciar. Até onde vai se distanciar? Vamos checar o que vai acontecer depois dessa apresentação dos boletins de urnas. Maduro é um governo evangélico, militarista, conservador. O Joaquim Teixeira fala assim, ó, aquelas mulheres que vendem foto, a foto da traseira por R$10, tem um trabalho mais digno e honesto que os jornalistas da Globo News. E é difícil discordar dele, sabe? Por mais ridículo que seja esse tipo de comentário, não tem como discordar do Joaquim Teixeira. Continuando. Ontem, a oposição, tá lá o Edmundo Gonzalez junto com a Maria Corina, eles aí divulgam, e ao final do dia de ontem, eles disponibilizaram um link que você pode checar as atas, né, para chegar mais ou menos no resultado que eles estão apontando. Tá ali, ó, a oposição venezuelana diz que tem como provar que venceu as eleições. Segundo Maria Corina Machado, 73,2% das atas eleitorais, equivalentes aos boletins de urna no Brasil, foram coletadas e digitalizadas. Ainda segundo a líder oposicionista, a vantagem de Edmundo Gonzalez é tão grande que Maduro não seria eleito mesmo que tivesse 100% dos votos nas atas restantes. Aí, para a minha surpresa, porque eu sou uma pessoa muito cética com a imprensa brasileira, eu tive que ler umas 5 vezes para acreditar que a Folha de São Paulo publicou isso daqui. Projeção com amostragem de votos indica a vitória da oposição na Venezuela. Aí a Folha de São Paulo fala assim, ó, a manchete mais ou menos. Você fala, não, a projeção, né? Beleza. Quem tem boca fala o que quer, mas a gente conhece a imprensa brasileira falando normalmente o seguinte, né? Projeção, vírgula, sem provas, né, da oposição, mas nesse caso a oposição tinha, né, pelo menos um material, então dificilmente colocaria o sem provas, mas tudo bem. Uma projeção independente, com base em amostragem de votos na Venezuela e liderada por pesquisadores brasileiros, mostra o opositor Edmundo Gonzalez com 66,7% nas eleições presidenciais realizadas no domingo, ante 30,7% para o ditador Nicolás Maduro. Já está chamando Maduro de ditador no primeiro parágrafo. A margem de erro, 0,6 ponto percentual, confiança 95%. Uma projeção, e a Folha está validando. Ao longo dos últimos meses, os pesquisadores coletaram as bases de dados de 4 eleições anteriores na Venezuela para identificar mesas de votação que tendiam a ser mais chavistas ou mais opositoras, e com isso selecionar uma amostra a ser analisada que não pendesse mais para um lado ou para o outro. Os dados históricos ajudam a selecionar quais urnas averiguar, explica Nishimura. Se escolhermos de maneira aleatória, podemos ter uma amostragem que só tenha peso para a oposição ou apenas para o governo. Disso foram selecionadas 1.500 mesas de votação. São 30 mil no país. Uma amostra que é considerada robusta por especialistas. A ideia dos pesquisadores era que, após o fechamento das urnas, sua equipe em campo obtivesse as atas eleitorais, que, segundo o regramento eleitoral local, devem ser divulgadas para as testemunhas da mesa. Veja só, deixa eu terminar aqui o último parágrafo. Isso ocorreu, mas não para todas as atas.
Das 1.500 buscadas pelo projeto, apenas 700 foram divulgadas ao longo do domingo, uma amostra ainda considerada ampla para extrapolar seus resultados. Folha de São Paulo, imprensa brasileira, vocês devem lembrar como o consórcio trata qualquer coisa no Brasil sobre eleições. Vocês devem saber como é que o consórcio trata. Você é um criminoso, você não pode falar nada, questionar nada. Mas agora na Venezuela, o consórcio não apenas permite você questionar, como com base em amostragem estatística, ele acha que faz sentido você apontar a vitória do outro candidato em relação ao Maduro, que é um ditador. Eu falei, meu Deus, viu? Rapaz, se a Folha de São Paulo cobrisse o Brasil dessa forma, com essa boa vontade, tava presa. Tava fechada já. Tava em algum inquérito. Certeza. Se a Folha de São Paulo cobrisse o Brasil dessa forma, o jornal já estava fechado, desmonetizado, com os seus donos em um dentro de inquérito. Você acha que não? Como foi feita a projeção com a amostragem de votos? Tinha 30 mil. Das 30 mil, 1.500 mesas foram selecionadas pelos pesquisadores com base em pleitos anteriores. 66,7 foi a percentual de votos obtido por Edmundo Gonzalez na projeção independente ante 30,7 de Maduro. 51,2 foi o percentual de Maduro divulgado pelo CNE ante 44,2 de Gonzalez. Confia no Maduro, né? Confia no Maduro. Enfim. Isso daí são as movimentações. A oposição mostrou um dado. Resta saber se o governo vai apresentar as atas ou não. Conforme está na regra, né? Tinha que apresentar. Talvez o governo precise de alguns dias para conseguir as atas que mostram que o governo venceu, né? Que mostram que o Maduro venceu. Mas vamos lá. Antes de chegar no Celso Amorim, Europa anuncia que não reconhecerá Maduro e exige transparência. Quem é que publica essa nota? Nossa, estou surpreso, Jamil Chad. Quem poderia imaginar? A União Europeia deixou claro que não irá reconhecer o resultado até que os dados de cada sessão sejam publicados. Mas também não rechaçou, também não negou. Tô aqui esperando, tô de boa. O que vocês decidirem aí a gente acata. Lavei as mãos. A Europa lavou as mãos. Basicamente isso. OEA para a reunião sobre resultados de eleições na Venezuela. Quem assistiu o vídeo ontem, eu falei, gente, toda essa ladainha que estão falando aqui. Toda essa ladainha. E acho que eu falei isso depois que eu mostrei a fala do Blinken, naquele tweet do Metrópolis. Falei, a única coisa que me importa é como a ONU e os Estados Unidos vão se posicionar. Pra mim é só o que importa. Só pra entender o que tá acontecendo mesmo. Quem é que vai decidir o final do dia as coisas? Aqui não é a ONU, mas é a OEA, um organismo multilateral. Eles informaram ontem que quarta-feira agora, para dar um tempo, né? 16 horas da tarde, vai ter uma reunião do conselho sobre os resultados da Venezuela. Começar a ver, e aí, vai fazer o quê? Qual é a decisão? A reunião está marcada para quarta-feira, né? Em Washington, D.C., depois dois países membros solicitaram um encontro. Muitos líderes latino-americanos rejeitaram os resultados ou disseram que é necessária maior transparência. Aí, e o Brasil, hein? O Brasil tá igual a Europa. Preciso das atas para poder validar. Pelo menos essa é a nota oficial do governo até o momento. Aí vem a Raquel Landim. E cada um trouxe um pedaço. E aí eu fui atrás dos jornalistas que conversaram diretamente com o Celso Amorim. A Raquel Landim foi um deles, que tá ali, ó. A Amorim disse à coluna, ou seja, falou diretamente com ela, que teve uma reunião longa e positiva com Maduro. Imagina com a reunião, né? E aí, Maduro? O que é que a gente faz, irmão? Que crise é essa que tu arranjou pra gente, Maduro? Conta aí qual é o teu plano, Maduro. Conta aí que a coisa tá difícil. Sabe? A gente não tá com muito tempo não, cara. Tem que ter um desculpa muito bom aí pra continuar na frente dos Estados Unidos. À frente da Venezuela. Eu tenho pra mim, e eu não falo pra vocês, pra ser algo assim hiperbólico, que até, sei lá, umas 6 horas da tarde de hoje,
eu acho que devem botar na mesa aí um acordo. Falar, ó, o pacote é esse, Maduro. Talvez tenha uma opção dele continuar na frente da Venezuela, talvez nesse acordo. Mas para ele continuar, com certeza vai ter vários requisitos que ele vai ter que cumprir, entregar, né, para os donos do mundo. Ou talvez fale, Maduro, não tem nenhum caminho aí para tu continuar, cara. Mas tem uns caminhos assim mais ou menos. Tu pode sair de boa, a gente tenta ver aqui, resolve do lado de cá, resolve do lado de lá, né, para meio que não dar nada, ninguém te perseguir. E quem sabe aí tu volta daqui a 4 anos, vamos aqui, tudo ajeitadinho. Mas eu acho que alguma coisa vai ser colocada na mesa. Pelo tom que as coisas estão acontecendo e pela ligação do Biden com Lula hoje, a gente vai falar disso logo menos. Mas tudo bem. Voltando aqui para Raquel Landim. Celso Amorim também pediu a Maduro que divulgue as atas das sessões eleitorais e falou da importância dessa transparência para o processo eleitoral e para todos os venezuelanos. Celso Amorim afirmou que não poderia dar mais detalhes sobre o encontro, porque faria um relato detalhado ao Lula. Imagina, né? Gente, o pacote vai ser colocado na mesa hoje, o acordo. Vamos ver se os homens vão conseguir se acertar ou se vai dar confusão. Aí vem a turma da Globo. Eleição na Venezuela. Maduro recebeu Amorim no Palácio Miraflores e disse que entregará atas nos próximos dias. Né? Que já é o briefing, que é as ordens que o Amorim passou para a turma da Globo. Segundo fontes diplomáticas, o encontro ocorreu num clima cordial. O presidente venezuelano disse ao assessor internacional de Lula que seu governo corre o risco de ser alvo de um golpe da extrema-direita. Tá bom, Maduro. Uma das fontes consideradas mais confiáveis pela missão chefiada por Celso Amorim é o Centro Carter. Os observadores da ONU também estão conversando com os representantes do governo brasileiro. O que eu falei para vocês ontem? Eu só quero saber qual a opinião de Washington e da ONU. Segundo a Globo, a assessoria de comunicação extraoficial do Lula, que conversou diretamente com Celso Amorim, a delegação do Celso Amorim falou que uma das fontes mais confiáveis é o Centro Carter, do Jimmy Carter. O Instituto do Imperialismo, até ontem era imperialismo, agora é do bem. Agora é do bem, veja só. E essa informação aqui não deveria ser novidade para ninguém, que quem deu essa informação em primeira mão, na madrugada de ontem, 00:55, foi Jamil Chad, porta-voz da ONU e do globalismo. É o que eu falo para vocês. Saibam quem são os jornalistas, saibam por onde as informações normalmente vêm. Aí você vai saber mais ou menos o que está acontecendo. Aí, quem também falou com o Celso Amorim, diretamente com ele, foi André Sadi. Era de manhã ainda ontem. Amorim sobre a eleição venezuelana. Estamos cautelosos e aguardando por atas. Estamos cautelosos, né? Não dá pra falar estamos preocupados. Preocupado é um pouco mais intenso. Mas você vê que a declaração dele vai numa direção bem similar do Blinken. Bem similar. O fato principal que nos leva a ser cauteloso é que não deram resultado público mesa por mesa, porque o governo deu até agora é um número, mas tem que mostrar como chegou nesse número, ata por ata. Para Celso Amorim, o posicionamento dos americanos até agora foi muito prudente. Bacana, né? Bacana. Bom saber que o Biden e sua turma, o Partido Democrata, vem sendo bem prudente aí ao tratar da Venezuela. Espero que a população tenha essa paciência, porque quando você acompanha a internet, e eu não coloquei aqui porque eu basicamente não consegui verificar se era verdade ou não, e para não correr o risco, e no final do dia não vai determinar muita coisa, já tá circulando muito vídeo de muita confusão na Venezuela, muita confusão. Só que eu já passei também por alguns vídeos que eu vi que não era de hoje, de agora, mas tem alguns que claramente de um período recente, e que está sendo compartilhado por pessoas, até jornalistas. Eu fiquei meio assim, né? Mas, como não saiu no consórcio, esperar para ver. Mas, se você estiver nas redes sociais, com certeza você deve ter visto alguma coisa, como o pessoal tirando aí, né, banner do Maduro, tipo outdoor gigante, pessoal quebrando a estátua do Hugo Chávez. A confusão tá acontecendo na Venezuela. Vamos ver para que lado a coisa vai. Aí, 4:10 da tarde, e aí vocês vão entender que esse tweet aqui, ele não é aleatório,
é uma demonstração de apoio, porque o Celso Amorim estava sendo atacado. E não estava sendo atacado pela direita. Não é o ataque da direita que preocupou o Alberto Cantalice, que é do Diretório Nacional do PT, é o presidente da Fundação Perseu Abramo, os intelectuais do PT. Ele não está preocupado com as críticas da direita. Ele estava preocupado com a crítica da imprensa? Sobre a política internacional do Lula? Não. Ele estava preocupado com a esquerda. A gente vai chegar lá. O Celso Amorim é um progressista. Será que alguém tem dúvida disso? Será que alguém tem dúvidas que o Celso Amorim é um cara de esquerda? Por que, né, repetir isso? Qual a necessidade? É assessor de Lula e filiado ao PT. Tá. Digno de plena confiança política e pessoal. Foi designado pelo presidente para acompanhar o processo eleitoral na Venezuela. Tem muito mais experiência no trato das questões internacionais do que todos os que acompanharam, virtual ou presencialmente, as eleições venezuelanas. Acompanharei sua posição. Demonstração de apoio. E aí que entra alguns pontos. Gente, se você quer entender de coração o que está acontecendo na Venezuela, você tem que estar aberto para pensar e refletir. Você não pode querer pegar a visão que você tem do Lula e do PT. E a gente sabe que Lula gosta do Maduro. A gente sabe que o PT gosta do Maduro. A esquerda gosta do Maduro. Não adianta eles falarem que não. Não adianta ser proibido falar isso durante as eleições. A gente sabe. Mas não é porque você gosta de uma coisa que você vai ter aquele comportamento óbvio em um primeiro momento. Porque é como se fosse o seguinte. Pô, você gosta de pizza. Mas estão te chamando pra comer hambúrguer. E você gosta muito mais de hambúrguer. Você fala, velho, eu não vou comer pizza hoje. Eu vou comer hambúrguer. Sei que isso aí é bem ridículo o exemplo. Mas para vocês entenderem o seguinte, vocês entenderem mais, pensa o seguinte. Quando acaba a eleição em qualquer país, ainda mais ditaduras, quando foi que vocês viram um PT titubear em declarar apoio? O Lula pode até ficar calado. A Gleisi Hoffmann é a primeira a falar parabéns, porque ela é a presidente do PT. O presidente do PT da época é sempre um dos primeiros a falar, dar os parabéns, reconhecer a vitória da esquerda em qualquer tipo de país. Já se passam mais de 24 horas e o PT ainda não reconheceu 100% a eleição do Maduro. Aí você fala assim, não, peraí, ontem de noite eu vi a nota do PT. Calma que a gente vai chegar lá. Eu não usei o termo 100% à toa. Então, assim, diante de tudo que está acontecendo, as pessoas estão se questionando, as pessoas de esquerda, rapaz, que demora é essa? Por que o Lula não fala nada? Enquanto a direita e a imprensa estão reclamando do Lula porque ele está em silêncio, a esquerda também está reclamando de silêncio, só que por outras razões. A esquerda quer que Lula abre a boca, não para criticar, falar que foi fraude, mas para falar que o Maduro é vítima de um golpe. O Maduro foi democraticamente eleito. É isso que a esquerda espera. Vamos dar uma olhada nisso. Mas Amorim se reúne com Maduro e terá encontro com o líder da oposição na Venezuela. Mais uma nota. Eduardo Gaia, lá da coluna do Estadão, da Roseanne Kennedy. Mais cedo, altos funcionários do governo dos Estados Unidos afirmaram à imprensa, de Washington, veio direto de Washington, na condição de anonimato, que a Casa Branca valoriza as opiniões de seus interlocutores brasileiros sobre o processo eleitoral da Venezuela. Representantes do Brasil que desempenharam um papel muito importante e continuarão a fazê-lo, afirmou um deles, de acordo com o texto divulgado pelo Departamento de Estado americano. O Departamento de Estado é o Blinken. Estão depositando muita fé no Brasil, né? Estranho. Aí, a gente vai relembrar uma notícia antiga lá na frente, mas isso aqui foi de setembro. Olha a nota de cima. John Kerry. Espero que Lula cumpra as promessas feitas aos Estados Unidos. Essa matéria da Exame está aqui ali, ó. Espero que Lula cumpra as promessas feitas ao mandatário Joe Biden. Como assim? O que é que rolou naquele momento? No final de setembro do ano passado, Lula esteve presencialmente, cara a cara, face to face, com Joe Biden. E o lugar dele trouxe mais algumas informações. Lula e Biden também conversaram sobre Haiti, Venezuela e Ucrânia. E eu tava falando, espero que o Lula cumpra. Sobre o quê? Não sei. Mas olhando, né, Venezuela, qual foram os acertos?
Lá na frente a gente vai falar de alguns deles. Lá na frente, relembrar, porque essas coisas começaram desde março do ano passado. Mas veja agora o que eu tava falando pra vocês. Aí eu vou até perguntar, né? Paulo Nogueira Batista Júnior. Esquerda pra valer. Já foi vice-presidente do Banco dos BRICS. Uma fraude local. Marionete de bilionários. Ele tá falando da Tabata. E a Tabata fala o seguinte: o que está acontecendo na Venezuela tem nome: fraude eleitoral, intimidação a opositores, manobras para dificultar o voto, observadores internacionais impedidos de atuar e o governo declarando vitória sem divulgar os boletins. Há todos os motivos para crer que o resultado não corresponde ao que o povo venezuelano manifestou nas ruas. Como deputada federal, tenho um dever de acompanhar a situação do país vizinho atentamente. Desejo que a Venezuela inicie o quanto antes a transição da atual ditadura militar a uma democracia plena. Aí eu pergunto pra vocês. Eu tenho certeza que o Paulo Nogueira Batista é de esquerda. E a Tabata? Ela agora é de direita? Mas e aí? E aí, gente? E agora? Só apontar, é de esquerda, não resolve mais. Você vê duas pessoas de esquerda com opiniões diferentes. Aqui, gente, no que eu venho comentando com vocês, assim, de forma incessante. Durante os últimos 18 meses, os rótulos, eles são importantes. A Tabata continua sendo de esquerda, ainda serve, mas só falar isso e largar no vento, sem nenhuma explicação extra, você não entende. A esquerda, ela não é uma unidade central que todo mundo pensa igual, assim como a direita também não é. O rótulo é bom, mas tem que trazer algumas coisas extras a mais. Aí você vê, PCO, de esquerda pra valer. PCO também compartilha o Twitter da Tabata, tá falando, ó, olha esse tweet, esse daqui é sensacional. Já começou a campanha golpista contra o Maduro, é igual a Dilma, golpe. Nada unifica mais a direita do que um golpe de Estado. Pronto. A direita está unida, né? Tabata Amaral, nova bolsonarista. Aí vai ter alguém falando, o PSOL coisa. Aí que vem também o que eu digo pra vocês. Ou vocês tentam entender o que o PSOL quer classificar como ser direita, ou você acha que ele tá chamando a Tabata Amaral de bolsonarista. Isso é coisa que a imprensa faria. Aqui ele tem uma visão que a turma progressista está mais à direita do que os comunistas, marxistas. Acho que o pessoal é trotskista. Bruno Dias, um esquerdeiro com a camisa verde, em homenagem ao Grupo H. Ele compartilha o jornal Opinião Socialista, que é ligado ao PSTU, que eu acho que é um partido de extrema esquerda. O PSTU, através do seu jornal, diz que Maduro é um ditador e a Venezuela uma ditadura capitalista. Que loucura, né? É o Brasil. Aí o Bruno Dias fala assim, ó. Quando você acha que já viu a esquerda pequeno, burguesa, identitária, pró-imperialista? Olha a quantidade de rótulo que ele coloca para tentar explicar o que seria o PSTU. Apresentar as posições políticas mais inusitadas, eis que vê um PSTU e supera tudo que você viu de mais doido dentro das posições políticas possíveis de ter no cenário atual. E eles brincam que eles botaram agora PSTU SA, né? Que seria USA, né? United States of America, né? USA. Vai falar que é o PSTU dos Estados Unidos. E aqui, o Partido Comunista da Venezuela tá falando que Maduro deu um golpe. Que o Maduro está agindo de forma antidemocrática. E o PCO está falando que o Partido Comunista da Venezuela é irmão do PCB e se junta ao imperialismo e acusa Maduro de golpe na Venezuela. E aí PCB, que é o Partido Comunista Brasileiro? Algum comentário? Olha como estão as coisas. Aí pensa agora naquele comentário do Alberto Cantalice, declarando apoio ao Celso Amorim. Aqui eu peguei de perfis grandes que estão comentando. Envolvendo, sei lá, o perfil do Bruno é um perfil grande, mas o Opinião Socialista é ligado a um partido político, ao PSTU. Então você consegue entender mais ou menos um pouco do que se passa no imaginário, né, no debate público da esquerda brasileira. Aí também tem desses aqui, né? Podia colocar ali do lado do Valdo Cruz no início. Luciano Huck ataca a Venezuela e leva a resposta. Elegeu Bolsonaro, bajulou o general e atolou o Brasil no fascismo.
Eu comento, né, rapaz, o cara fez campanha aberta pra Lula, mas segundo o Brasil 247 ele é bolsonarista. Mas a opinião mesmo relevante do Brasil 247 é essa. O Breno Altman não é jeito de falar, é um fato concreto da realidade. Ele é amigo pessoal de José Dirceu. Quando eu digo amigo, é amigo mesmo, de estar próximo, estar perto, estar sempre junto. Às vezes falar em nome do José Dirceu, conseguir alguns bastidores que só ele consegue. Histórias de décadas juntos. Não é um influenciador petista tipo Thiago dos Reis que nasceu 3 anos atrás no YouTube, não. É um cara histórico dentro da esquerda, é o Breno Altman. Sabe? Não chegou agora. Já tá na janela há muito tempo. Breno Altman ontem vai no Brasil 247, que é o maior portal alinhado ao petismo, a uma submissão na esquerda brasileira ao Partido Democrata. Quando eu falava isso, era o louco. Agora, até o Breno Altman já entendeu que Lula é o vassalo do Biden. Altman finalizou afirmando que o PT, PCdoB, PSOL não nasceram para ser sucursais do Partido Democrata dos Estados Unidos. O Partido Democrata dos Estados Unidos é um braço do imperialismo. Não podemos incorporar o Partido Democrata. Avisa o Lula. Avisa o Lula que tá ruim para ele. Aí vamos dar uma analisada. Governo mesmo, núcleo duro do governo. Todo mundo calado. Aí puxando lá atrás, a nota da Globo, que falou diretamente com o Celso Amorim e que falou que a delegação do Celso Amorim vê o Carter Center como o grupo mais confiável de observadores, né? Jimmy Carter. O imperialismo é a pessoa mais confiável de todas. Essa matéria estava no vídeo de ontem. Era 00:55, nem tinha começado a madrugada direito. E o Jamil Chad apontava, ó. A preocupação de Brasília, ali em vermelho, é tomada diante da sensibilidade do processo. Enquanto isso, o Brasil solicitou a missão da ONU, destacada na Venezuela, e o Carter Center, que averiguem a acusação dos movimentos de oposição. Que são a esquerda, Maria Corina. Temos aqui ó, os nossos dados, mostram que o Maduro perdeu e nós ganhamos. De noite, já se sabia disso, a confusão já estava tomada. Então, quando você quer saber de alguma matéria sobre isso, quando você quer saber qual a opinião dos globalistas, vá na coluna do Jamil Chad. Ele possivelmente já colocou alguma notícia dessa. É o porta-voz do globalismo no Brasil. É esse cara, ele odeia o Brasil. Quando eu falo isso, eu não tô... gente, é um fato concreto. Ele odeia o Brasil. Ele não suporta o Brasil. Nem no Brasil ele mora em Genebra. Tem um lugar mais burguês do que Genebra? Não tem. Não tem. Mas vamos voltar agora para Brasil. Eleição na Venezuela. Tá aí, o Centro Carter. Um dos poucos observadores internacionais no país pede divulgação de atos eleitorais. Globo. Mais uma vez, e a mesma jornalista que falou pessoalmente, cara a cara, com Celso Amorim, a Janaina Figueiredo. Em sintonia com o governo brasileiro. E o que é que a matéria do Estadão que falou com o Celso Amorim nos disse? O Departamento de Estado americano publicou a nota. Ninguém assinou, falou as pessoas, mas que os representantes da delegação brasileira são parceiros importantes, né, e serão ouvidos na hora da gente fazer qualquer coisa. Então, 100% alinhado. Em sintonia com o governo brasileiro, o Carter Center está demandando justamente que o CNE divulgue as atas de votação que confirmam a vitória de Maduro. Para o Brasil, a posição do Carter Center é fundamental na avaliação sobre o reconhecimento ou não da reeleição do presidente venezuelano. Aí eu quero ver. Eu quero ver se o Carter Center... Eu quero ver se o Carter vai falar que foi fraude e se o Brasil vai discordar. O Carter Center é o principal observador eleitoral em Caracas. Incrível isso daí. Aí vem o governo. 10h45 da manhã. Um pouco antes disso daqui, né? Eleições e apuração na Venezuela. Nota oficial, site do governo, nota número 336, publicada às 10h45 da manhã. Gente, você vai ontem. Eu cheguei a postar ontem um print da Gleisi Hoffmann. Era, sei lá, umas 10 e pouca da noite, eu acho, 9 e pouca da noite. O último comentário da Gleisi tinha mais de 24 horas. Eu nem lembro o que a Gleisi tinha comentado. Era alguma loucura, alguma maluquice. Era sobre o que? Eu lembro se era os memes do Haddad. Enfim, era uma coisa assim, nada a ver, nada sem pé nem cabeça. Tava calado.
calada sobre tudo que está acontecendo. E Gleisi é uma pessoa que está lá o tempo todo no Twitter. Gleisi não falou nada. Alexandre Padilha, que é um dos ministros da articulação política do governo, não falou nada. E é ligado ao PT. Você não ia esperar o filho de Renan Calheiros, né? Renanzinho falar alguma coisa. Você não ia esperar Juscelino, que é no Brasil, falar alguma coisa. Você espera os meus prestígios, núcleo duro. Você não viu o Haddad falando nada. Você não viu o Rui Costa falando nada. Você não viu o Mauro Vieira, ministro das Relações Exteriores, falar nada. Nada. Lula calado, Janja desaparecida. Quando que o PT já se comportou dessa forma? Vocês não acham que tem nada estranho acontecendo? O PT não era assim. Aí tá ali, ó, o governo brasileiro saúda o caráter pacífico da jornada eleitoral de ontem na Venezuela e acompanha com atenção o processo de apuração. Teve um momento que ficou, não sei o que. Isso daqui foi a mesma coisa que a Folha e a Globo falaram. No vídeo de ontem, eu acho que a gente abre com a matéria da Globo falando tudo pacífico, sem nenhum incidente. O governo tá com a mesma nota da imprensa. Não tem nem por que criticar o governo. A própria imprensa já falou isso daí. O governo tá indo na mesma direção. Agora, o governo reafirma ainda o princípio fundamental da soberania popular. E esse princípio, ele deve ser observado por meio da verificação imparcial dos resultados. Quem que verifica de forma imparcial? É o Maduro ou é o Carter Center? Vamos esperar para ver o desenrolar disso daí. Mas essa nota realmente está em sintonia com o que a Globo está nos informando. Aguardo nesse contexto a publicação pelo Conselho Nacional Eleitoral de dados desagregados por mesa, passo indispensável para a transparência, credibilidade e legitimidade do resultado do pleito. Vamos ver. Vamos ver quando sair tudo. Eu quero ver se a posição de Lula vai divergir da posição dos Estados Unidos. Quero ver, pode divergir, pode. Eu quero ver como é que vai ser o final do dia, tudo bonitinho. Se vai ser, porque tá engraçado. Tem mais de 24 horas. Itamaraty manda a embaixadora do Brasil não participar de proclamação de vitória de Maduro. Ontem foi publicado a nota, nem coloquei aqui, que o Alckmin estará indo para representar o Brasil na eleição do Irã. Acho que já teve, já foi eleito. O Alckmin tá indo pro Irã. Ops, fica quieto aí. Fica quieto aí. Confusão. Não sei se o Biden deixa. O Itamaraty orientou a embaixadora do Brasil, Giovânia Maria de Oliveira, a não comparecer à proclamação da vitória do Maduro. Aí, no final da noite de ontem, a Gleisi vem a público, às 11h11, nota da Executiva Nacional do PT sobre eleições na Venezuela. A nota foi postada às 11h03. Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras saúda povo venezuelano pelo processo eleitoral realizado neste domingo. Nem na manchete, nem no subtítulo, não estão falando do Maduro sobre nada. Nada sobre ele. Aí, eu trouxe a mesma nota em dois formatos. Primeiro formato é como eu observei a reação das pessoas em um primeiro momento. O PT chancelou isso, aquilo tudo, meu Deus! O PT saúda o povo venezuelano pelo processo eleitoral, uma jornada pacífica, democrática e soberana. É a mesma coisa que já estava na nota do governo, é a mesma coisa que a própria imprensa brasileira já tinha comentado, tanto a Folha quanto a Globo. Então, eu não entendi de coração porque as pessoas fizeram tanta gritaria com essa nota do PT, que é a mesma coisa que a imprensa comentou. Temos a certeza que o Conselho Nacional Eleitoral, que apontou a vitória do Maduro, dá tratamento respeitoso para todos os recursos que receba nos prazos e nos termos previstos na Constituição da República da Venezuela. É importante que o presidente Nicolás Maduro, agora reeleito, continue o diálogo com a oposição, não tem que blá blá. Aí todo mundo tá já chamando o Maduro de presidente reeleito, blá blá. Gente, de coração também falar para vocês, a imprensa também falou isso. Né? O próprio Estadão falou, o Maduro se reelegeu, né? O ditador Maduro se reelegeu. E aí depois reclama, aluno, tá, lição, isso, aquilo, outro. Tá. O pessoal ficou focado nisso. Aí eu te pergunto, você acompanha político um pouco mais de tempo, né? Conhece o PT, não de hoje, mas do seu histórico, seu alinhamento histórico ao Foro de São Paulo, tudo que ele já se posicionou anteriormente. Vamos olhar a outra nota.
Aqui é o que me chamou a minha atenção nessa nota. Antes do PT falar que o Maduro é o presidente que agora é reeleito, antes de falar sobre isso, o PT fala assim, ó, temos a certeza que o CNE, que apontou a vitória do Maduro, temos a certeza que o CNE dará tratamento respeitoso para todos os recursos que receba. Não, tenho certeza que vocês vão mostrar as atas, tudo que a oposição tá... Vocês vão ter que mostrar. A nota do PT tá falando isso? Vocês já viram o PT se posicionar dessa forma em alguma outra eleição? Quando teve a eleição na Bolívia, vocês viram o PT falando isso daí? Temos certeza que a oposição vai mostrar? Quando teve a eleição Biden versus Trump, vocês viram o PT falando, temos certeza que a Corte Eleitoral Americana vai responder a todos os recursos? Você já viu? Você acha que esse tipo de comentário é algo que assim, é padrão do PT? Uma eleição que está sendo amplamente questionada, que o próprio Celso Amoedo está questionando, o próprio governo está esperando, e a nota oficial do governo cobra as atas, e o PT se posiciona dessa forma. O PT está 100% alinhado com o que diz o governo. Normalmente, nesses assuntos um pouco mais tensos, o Lula até terceiriza. Ele bota para o partido falar o que ele não falaria. Ele está como presidente, pode pegar um pouco mal. Então, deixa a Gleisi falar. Porque a Gleisi é presidente do PT. E a nota vai falando, ó, o PT seguirá vigilante para contribuir na medida de suas forças para que os problemas da América Latina e Caribe sejam tratados pelos povos na nossa região sem nenhum tipo de violência e ingerência externa. Esse final que para mim parece um recado pro Maduro. Assim, ó, Maduro, que depende de nós, no outro lado, irmão. Vamos trabalhar junto aí para convencer todo mundo. Tem que te respeitar. Mas, primeira parte ali, né? Dá teus pulos aí, consegue as atas, imprime, desenha, decalca, dá um jeito, Maduro. Inventa, pede aí pro ChatGPT criar. Dá teus pulos, irmão. Dá teus pulos. E aí eu relembro o que a gente comentou ontem. Temos sérias preocupações de que o resultado anunciado não reflete a vontade ou os votos do povo venezuelano. Tô preocupado, mas ele não rechaçou. Diferente do Boric, diferente do Lacalle Pou, diferente do governo da Costa Rica, diferente do Milei, o governo dos Estados Unidos não rechaçou. Não falou que foi fraude. Só tá preocupado. Aí, pra chegar nos finalmente, a decisão final talvez apareça mais tarde. Lula e Biden marcam ligação para discutir crise na Venezuela a pedido da Casa Branca. Segundo a coluna do Estadão, a ligação telefônica foi um pedido da Casa Branca, que tem o Brasil como seu principal interlocutor na América do Sul. Meu Deus, nem sabia disso, viu? Então, assim, de todos os países que tem aqui, que tem uma relação de amizade, a maior amizade de todas é com Lula. Biden. Não fala assim, que fica feio pro Lula, né? Lula vassalo do Biden. Lula vassalo do Biden. Meu Deus, tá escancarado, pô. Gente, assim, de coração, assim, o que mais falta, o governo tá esperando o Carter Center dar o aval e falar com o que mais tá faltando. Isso não faz o Lula menos comunista, isso não faz do Lula menos de esquerda, isso não faz do Lula menos amigo do Maduro, menos, né, como é que diz assim, né, admirador, sei lá, menos membro do Foro de São Paulo. Isso só mostra que o Lula hoje, o seu aliado preferencial, é a turminha globalista. O Biden é um globalista. Junto com a turma da União Europeia, a Ursula von der Leyen, a turminha da Agenda 2030 da ONU, é a preocupação do Lula. O Lula chegou onde está agora. Com a ajuda de quem? O que é que a Financial Times revelou ano passado, em junho do ano passado? O apoio que Biden deu para a democracia no Brasil. Ele, o diretor da CIA, veio ao Brasil. A Laura Richardson, né? General do Comando Sul, também veio ao Brasil. Todo mundo veio para falar, olha, respeito processo, faz isso, faz aquilo, outro, né? Incrível, rapaz. Incrível, incrível. E isso ainda acontece naquele contexto de Bolsonaro, conversando com os embaixadores para mostrar, cara, ó, o problema aqui, um problema colar. No governo Bolsonaro,
Ninguém quis esperar a ata, quis ouvir o que Bolsonaro tinha falado. Não, eles atuaram desde sempre, inclusive para minar a reunião de Bolsonaro com os embaixadores. Já com Maduro, todo mundo pisando em ovos. Tá bom. Aí o Jamil Chad também anunciou ontem que Maduro se transforma em maior teste de diplomacia do governo Lula. E aí ele relembra que a partir de março de 2023, Lula e Biden iniciaram um diálogo sobre a crise venezuelana. O brasileiro reabriu embaixada e consulados no país e recebeu Maduro. Nos meses que se seguiram, e de forma confidencial, Washington negociou um acordo tanto com a oposição quanto o governo da Venezuela. E foi ali fazendo, com Lula ajudando. E eu quero relembrar umas coisinhas com vocês. Vamos relembrar umas coisinhas. O que acontecia ano passado? Bom, esse senhor aqui, Pepe Escobar, para mim, ele assim, tá na folha de pagamento. Para mim, ele está na folha de pagamento da chamada propaganda russa. Para mim, ele está na folha de pagamento. Tá sempre lá na RT, oficial mesmo, aquela verdinha. Só, toda lugar que ele vai, tá sempre falando uma coisa boa da Rússia. Gosta muito também da Comunada, do Pé Vermelho. E é um ícone na esquerda do Brasil, porque quando o Lula estava em Curitiba, vendo o sol quadrado, quem ajudou a criar a narrativa internacional que Lula era um pobre coitado e jogar isso pro mundo é o Pepe Escobar. E ele é um cara respeitado internacionalmente. E ele é um cara que também, se eu tô falando pra você que ele tá na folha de pagamento, meu irmão, ele conversa com gente. Ele é tipo Jamil Chad do bloco russo comunista, vamos falar assim. Ele é o Jamil Chad eurasiano, Pepe Escobar. O que ele falava pro Leonardo Atush ano passado, né? Foi 1º de junho. Publiquei no perfil do Atlas. Pepe Escobar fala que ouviu muitas críticas sobre Lula e sua política externa. Também apontou que Lula está acuado. E o problema é que, em condições ideais, ele teria margem de manobra, mas não tem no momento. E é o que... Claro, ele sabe isso melhor do que todos, e todos nós que o acompanhamos temos que dar o crédito devido para quando ele, pelo menos, consegue extravasar dessa camisa de força. Né? E apanha muito aqui no Brasil. Eu ouvi muitas críticas vindas do Brasil à posição do presidente Lula e do governo em várias votações anti-Rússia, retórica anti-russa, diplomacia brasileira fazendo alguns infantilismos, etc. E tal. Como eu estou de fora, eu só escuto. Ou seja, eu prestei atenção no que ele disse e como ele agiu em Hiroshima. E foi extremamente nobre. Né? Se você acha que o Lula já é visto como uma liderança ou a liderança do Sul Global? Não. Ainda não, porque não por várias razões, Leonardo. Porque os mais agudos observadores sabem que a liderança do que está acontecendo agora e dos próximos passos, ela vai vir da Rússia e da China. O Brasil deveria estar nesse trio. Não está no momento justamente porque o Brasil está acuado por esses psicóticos neocons que controlam a política externa americana. Então, como Lula e os seus principais assessores podem se desvencilhar disso e colocar o Brasil numa posição de soberano, não numa posição de acuado. No momento está mais para acuado e tentando achar o seu swing do que totalmente soberano. Vassalo, né, no final do dia. Acho que é a palavra mais correta. Um vassalo. Está na posição de vassalo. Mas e aí, Lula? E aí? E aí? E aí? É como pessoas lá fora já viam Lula. Isso ano passado, meio ano passado. Isso faz o Lula gostar menos da Rússia? Isso faz o Lula gostar menos da Comunidade? Não. Mas, como eu disse, gente, hoje eu olho assim pra trás e falo, bicho, eles não pegaram o Lula só porque o Lula tinha voto, não. O Lula era o candidato perfeito. Porque talvez nenhum outro candidato aceitasse tantas imposições que com certeza foram colocadas na mesa como Lula. O cara tava na pior. Tava na pior. O Lula estava na pior. Vocês devem lembrar como é que tava a situação dele. E aí falou, cara, tu pode não apenas ver o sol redondo, como tu pode ser presidente do Brasil. Agora tem que seguir a nossa regra.
E não é só isso, não tô falando só em questão internacional. Já a questão da política econômica do governo Lula. Veja o que a gente tá comentando nos últimos dias no Brasil, os campeões nacionais. Veja a questão dos bancos. Aí o posicionamento da esquerda é tipo o que tá acontecendo agora, lá na Venezuela. Ah, o Lula, esse aqui, não tem margem de manobra. Aí eles começam a culpar o Haddad. Não, o Haddad, que tem a política neoliberal, está traindo. Aí vem o PCO falando editorial que o governo Lula precisa colocar um ministro da frente de esquerda. Porque o Haddad de direita, na visão dele, né? Porque o Haddad é um neoliberal. E aí você começa a ver quem que tá gerenciando o governo. O governo tem gerência aonde? Nas nomeações pro Poder Judiciário. Tirando o Luciano Zanin, que eu acho que essa aí ninguém quis reclamar, sabia que era a primeira, ia ter outras. E falar, alguma coisa também tem que ceder, né? Não dá só pra brigar o Lula a fazer tudo. Mas tirando essa, os diversos tribunais superiores, você dá um Google aí em qualquer vaga, veja se não teve padrinhos. Veja se não teve padrinhos. Veja se o atual Procurador-Geral da República era um nome que gozava de apoio na esquerda. Ou se a esquerda falava, tô colocando um bolsonarista, um conservador. Como é que a esquerda reagiu? Você olha as movimentações do Lula, elas vão todas numa direção oposta do que a gente esperava que o Lula fizesse. Se ele tiver, quando ele tem liberdade, ele vai lá. Ele segue sendo o velho Lula que todo mundo conhece. Mas na hora que, sei lá, é algum tema que quem o elegeu tem interesses, aí você começa a ver o Lula agindo de algumas formas estranhas, defendendo algumas pautas que até outro dia meio que ele não entendia muito bem. A própria questão da agenda verde virou pauta central do governo Lula, 100% aliado a interesses internacionais. Aí você pega o próprio Elias Jabbour, que tá lá como assessor da Dilma no Banco dos BRICS, ainda no grupo de transição. O Elias Jabbour estava denunciando os membros da Open Society Foundation, que tinha pelo menos um em cada grupo da transição, e ele estava reclamando do discurso que o Lula fez na COP26, e que ele sabia lá que tinha 4 pessoas que quando descobriu quem estava por trás, meu Deus do céu. Ele, inclusive, falou isso numa entrevista que ele fez com o Pepe Escobar no Brasil 47. Então, assim, era o candidato perfeito. Era o candidato perfeito que você podia colocar 1000 imposições e a galera ia apoiar. Colocaram o Alckmin de vice, já pra falar, se tu não fizer o que a gente quer, a gente tira e bota o Alckmin. A gente tira e coloca o Alckmin. É o candidato dos sonhos. Lula é o candidato dos sonhos. Vê se o mercado tá reclamando. Vê se o André Esteves tá reclamando. Vê se os irmãos Batista estão reclamando. Rubens Ometão, outra reclamada, mas já se acalma. É a mesma coisa, gente. Mesmo padrão de sempre. Tá tudo de boa, do jeito que a turma queria. Na mesma live, o Pepe Escobar ainda falou o seguinte. Ou seja, o Lula já é visto como inimigo ou não tanto? Essa é uma excelente pergunta, porque ele está no limiar. Ele está no limiar, porque o fato de as declarações do Lula, as declarações do Ministério das Relações Exteriores brasileiras, os votos do Brasil e algumas das intervenções mais cruciais do Lula, elas revelam uma oscilação permanente. E essa oscilação permanente é o sinal gráfico para todo mundo, especialmente para quem interessa, que são os principais países do sul global, de que o Lula está pisando um calhau na sequência do outro, que é extremamente... E o rio é muito fundo. Se ele perde o pé, ele despenca. É muito, muito pior. Eu fico muito preocupado pelo fato dessa margem de manobra ser tão estreita. Sem dúvida. E é uma coisa que os russos, eles não discutem isso abertamente. É muito mais sutil, né? Como os chineses, eles jamais vão discutir isso diretamente. Mas eles estão preocupados porque eles precisam do Brasil como um partner nesse novo trem-bala, né? E pode ser que eles contem com um meio partner ou um quarto de partner. Um partner que não esteja empenhado tão fundo quanto os dois estão. Rússia e a comunada, dá pra contar com o quarto do Lula. Se pisar em falsa, afunda, né? Vem o Alckmin. Rapaz, eles acharam o cara perfeito.
O Lula é um poste. É um poste. É um poste. Aí, em junho do ano passado, eu até falei pra vocês do Gonzalez, né? Tava na minha cabeça, e era o Gonzalez mesmo, né? Falei ontem no vídeo. Falei, isso aí começou lá de trás. Todo mundo aí junto misturado, tá, Léo? Estados Unidos e Venezuela fazem reunião secreta no Catar. Assessor de Biden e presidente da Assembleia Nacional Venezuelana, né, conversaram sobre libertação de presos, nessa de normalizar a vida política no país em meio à crise econômica. Aí quem conversava foi o Jorge Rodrigues, representando Maduro, né, braço direito, e assessor do Biden, Juan Gonzalez. Fontes oficiais confirmaram que a reunião ocorreu sem a presença de mediadores nem terceiros participantes. Rodrigues e Gonzalez, assessor para o hemisfério ocidental do Conselho de Segurança Nacional americano, se reuniram para estabelecer um canal direto de comunicação para normalizar a vida política na Venezuela. Washington fez uma concessão ao dar licença para que a Chevron opere no venezuelano. A autorização para a produtora de petróleo fez os mais otimistas acreditarem que o caminho estava aberto para avanço dos dois lados, mas o otimismo não se confirmou na realidade. Nada caminhou para frente nos últimos 6 meses, mas depois caminhou. Depois disso daqui teve o Acordo de Barbados. E aí, em julho, que aqui foi sensacional, a Victoria Nuland veio ao Brasil e deu entrevista exclusiva para a Globo. E essa mulher onde passa é treta. Esperamos que o Brasil influencie Maduro para permitir eleições livres. O Brasil é quem chancela. A reunião de hoje, eu falei, e aí, Lula, como é que vai ser, irmão? Como é que vai ser? Eu quero ver. Eu quero ver se o Lula vai dar uma banana, pô, vai peitar o Biden. Quero ver se o Lula vai peitar. Eu quero ver como é que vai ser. Eu quero ver como é que vai ser os posicionamentos de ambos e depois as movimentações, né? Porque também quem tem boca fala o que quiser. Eu quero ver depois disso daí como é que ambos, tanto os Estados Unidos quanto o Brasil, vão agir. Mas só para relembrar algumas coisinhas dessa entrevista. Como foi sua reunião com o Celso Amorim? Aí a Victoria Nuland falava, eu queria ouvir um pouco sobre o que o Brasil está pensando. Vamos ter a primeira cúpula do BRICS em algum tempo, além do que fazemos em relação ao clima, né? G20. Realmente, clima se tornou pauta central do Brasil. E BRICS, o Brasil, né, virou o cavalo de Troia. Sobre a Venezuela, Lula participou junto com líderes de outros países de uma reunião com membros do governo e da oposição da Venezuela. A senhora considera que há possibilidade de avanço? Esperamos que sim. Foi muito bom ver na Europa não apenas o regime de Maduro, mas políticos da oposição trabalhando juntos, vê-los apoiados pelos líderes europeus, por líderes do hemisfério ocidental, com todos pressionando na mesma direção, que é chegar a uma eleição livre e justa. Lula foi criticado por declarações sobre a Venezuela, como chamar as críticas de narrativa e por dizer que o conceito de democracia é relativo. O que a senhora pensa sobre isso? Obviamente não vou falar pelo presidente Lula ou entrar na cabeça dele. Acho que o importante é que os Estados Unidos e o Brasil estejam alinhados na pressão por uma eleição livre e justa. E é isso que queremos ver daqui para frente, que permitirá esperarmos relações muito mais normais. E, obviamente, se os Estados Unidos tiverem relações mais normais com a Venezuela, isso melhora a capacidade de todos trabalhando juntos no hemisfério. Recentemente, o Financial Times publicou que o governo americano teria enviado recado a militares brasileiros de que não aceitariam a contestação do resultado, né, no passado. E ela diz, né? Acho que fomos muito claros durante toda a eleição do ano passado que queríamos uma eleição livre e justa aqui. A do Brasil, a da Venezuela pode contestar, a do Brasil, não, não. Que acreditávamos que os sistemas eleitorais eram sólidos, poderiam... O Brasil é sólido, a Venezuela pode conquistar, no Brasil é sólido. E nós acreditávamos na época, acreditávamos no 8 de janeiro, nem deixamos isso claro e acreditamos agora. Olha, falei nada, viu? Nem lembrar disso, nem lembrar disso. E só para encerrar o vídeo com um extra, que, como eu falei para vocês ontem, ainda que a Maria Corina Machado, sei lá, não seja de direita, conservadora, toda aquela dente sempre, é difícil crer que tem como ficar pior do que como tá o Maduro. Mas independente de qualquer coisa, veja como às vezes
as pessoas com a sua visão, sabe, sei lá, às vezes sem se aprofundar nas coisas, acaba se levando, né, por alguns caminhos que depois fala, opa, quer dizer que tinha isso no meio do percurso? Aí depois se atrapalha. Maria Corina Machado, mostrando algumas matérias estranhas sobre ela, né, no início do ano 2000. Olha isso daqui, 2012. Se houvesse vontade política, a lei do desarmamento e controle de ferramentas já teria sido aprovada. Falou isso em 7 de agosto de 2012. A Atsuki diz, né? Maria Corina 2012, o mundo dá voltas. E tem uma pauta aí que Bolsonaro nunca defendeu. Na verdade, ele era contra essa questão aí, né? Bolsonaro tem aquela célebre frase: um povo cheio de ferramenta jamais será escravizado. Aí comentários em 2012. Maria Corina, a lei de desarmamento para o cidadão legal beneficia os ladrões. Com o desarmamento do tolo, que está legal. Pensem, não brinquem. O que é que tá passando pela tua cabeça, mulher? Aí outro fala ali, ó. Maria Corina, como você vai saber se não vai à Assembleia Nacional? Que fraude para as pessoas que votarem vão ser. Renuncie. Você não faz falta. O cara ficou puto da vida com ela. E aí essa daqui é só para dar uma cutucadazinha, né? Aquela provocação final. Com liberais como Maria Corina, quem precisa de esquerdistas? Sempre os liberais. Sempre os liberais. Então, ao observar o que está acontecendo, acho que a Venezuela pode dar algumas lições para o Brasil. Esclarecer um pouco mais sobre o governo Lula, as relações do governo Lula, né, os débitos que o Lula tem com diversas forças que ajudaram em sua eleição. Não é apenas a Globo, não é apenas os Estados Unidos também. Não é os Estados Unidos, é o Biden, é o Partido Democrata. Fala o Biden que é o presidente que está no poder. Depois do Biden vai ser a Kamala Harris. A gente já fala de Kamala Harris, se ela for eleita. Espero que não, né? Deus é mais. Mas enfim, reflitam sobre isso. Veja tudo que saiu na imprensa e vamos acompanhar as próximas reviravoltas ao longo do dia de hoje. Quero ver como é que vai ser essa ligação aí do Lula com o Biden. Eu queria muito ver o Lula participar de uma coletiva de imprensa e vir um jornalista meter o microfone e perguntar. Eu acho que ele daria uma frase padrão tipo, não, o Maduro aí tem que apresentar as atas, confiamos no Maduro, vai dar datas, mas... Queria ver, mas e aí, Lula? Mas você reconhece? Você confia ou não confia, Lula? Queria ver aí, né? Como é que vai ser. Amanhã a gente deve comentar um pouco mais sobre isso, mas acho que a gente volta à programação normal a falar de Brasil. O que eu sei é que o destino do Maduro está na mão do Lula. Se o Lula falar e Maduro Maduro não. Se o Lula não subir no barquinho do Maduro tá fora do jogo. Vamos ver. Quero ver se o Lula vai romper com o Maduro. Eu vou dar muita risada se isso acontecer. E vou ficar feliz também, povo venezuelano. Fico por aqui. Se gosta do meu trabalhinho, quiser dar um pouco mais, pode estar no canal. Tem um botão de valeu. Tem um Patreon na descrição. E tem um Atlas brasileiro. Onde, inclusive, esses tweets final dessa live aí do Pepe Escobar tá lá no Atlas. Tá? Acho que no Atlas de junho ou de julho tem um capítulo específico em relações exteriores que é o seguinte: Lula, o cavalo de Troia do BRICS. E tem algumas notícias mostrando como Lula vinha sendo, né, meio que escanteado aí pela turminha lá do Oriente. Compartilha, volta amanhã e fica com aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!